Olá pessoas, meu nome é Gessé Sangalha, esse aqui é o Selecionados Libertários. Vou fazer hoje uma leitura comentada rápida sobre este livro aqui, Ordem Sem Design, do autor Alain Berthaud. É um urbanista francês que fala sobre a organização das cidades, como os planos diretores interferem nas cidades e como a economia é importante para moldar as cidades. Eu vou deixar esse vídeo aqui passando ao fundo. Por quê? Porque para falar sobre um livro, acaba ficando às vezes meio chato, né? Tu falar somente do livro. Então, se tu tiver com esse vídeo aqui aberto, vai ficar passando esse voo que eu fiz de paramotor aqui sobre a orla do gasômetro, indo, se não me engano, até Laulami. Um voo completo aí de cerca de 1 hora daqui do gasômetro até o Lami, enquanto eu vou comentando sobre esse livro aqui. Vou tentar fazer uma leitura comentada rápida, resumindo o máximo que eu possa, até porque eu não sou arquiteto urbanista, então talvez as minhas análises mais profundas não condigam com a realidade técnica, mas vai servir aqui para tu ter um apanhado geral sobre esse livro. Quem é Alain Berthaud? Ele é um francês que foi contratado por alguns países para fazer consultoria dos planos diretores de várias cidades do mundo. Depois trabalhou no Banco Mundial, onde o Banco Mundial fornecia empréstimo para as cidades e também exigia como algumas contrapartidas que alguns requisitos fossem cumpridos, e alguns desses requisitos eram cumpridos do ponto de vista urbanístico, e o Alain Berthaud era quem fazia essa fiscalização ou mesmo ajudava na realização do plano diretor, numa época em que a realização de planos diretores era feita basicamente no pelo. Ele ia lá, conversava com alguns arquitetos urbanistas da região, algumas pessoas proeminentes, alguns políticos, e de acordo com a experiência dele e com estudos e cálculos e medições, ele acabava contribuindo para essas cidades. Eu li todo o livro físico, logo após, isso aqui é as minhas anotações na capa e contra capa aqui e tal. Eu li todo o livro físico, mas após ter lido esse livro aqui, ou no meio da leitura dele, eu comprei um Kindle, que eu nem sabia que existia, porque eu gosto muito mais de ver documentários do que ler no papel, ou mesmo fazer escutar audiobook. Então acaba que foi um esforço ler esse livro, até porque eu tenho uma questão de visão que não é qualquer iluminação que eu consigo ver direito, então acaba que eu prefiro escutar audiobook. E eu vou passar para vocês aqui as minhas impressões gerais. No início ele fala os agradecimentos, depois ele fala algumas das instituições internacionais para as quais ele trabalhou, Banco Mundial, Nações Unidas e outras também atividades econômicas que ele fez de freelance, contratado como consultor independente. Mais adiante ele fala sobre as cidades que ele atuou no mundo, foram várias. Estados Unidos, África do Sul, Ásia, e daí acabou tendo uma noção de cada cultura, como a cultura implica no local, e também acabou vendo vários experimentos que foram feitos pelo legislador de modo a conseguir, como se fosse expressar o anseio daquela comunidade naquele plano diretor. E o que ele acabou percebendo é que a economia molda muito mais as relações, muito mais da cidade do que o próprio desejo dos arquitetos e urbanistas. Ele também fala que, além desse desejo, a principal função que um arquiteto urbanista deveria tomar para como base para fazer a regulação através do plano diretor seria manter o custo da moradia barato e a mobilidade urbana. E ele fala sobre alguns conceitos de mobilidade urbana, sobre como isso impacta e permite que as pessoas, especialmente mais pobres, tenham acesso ao mercado de trabalho e coisas nesse sentido. Basicamente, a ideia do livro se trata de falar como a economia molda as cidades. O Anthony Ling, do Caos Planejado, que é um órgão que fala sobre a questão de urbanismo, muito em função também da questão da espontaneidade, como se fosse da praxeologia e coisas nesse sentido, foi quem ajudou a fazer a tradução. Então, parabéns aí, né, um arquiteto, se não me engano, aqui de Porto Alegre mesmo, do Rio Grande do Sul, que foi quem proporcionou a tradução do livro e fez inclusive aqui na PUC, eu participei no dia. Pena que eu não peguei a assinatura do Alain Berthaud,
de uma apresentação dele. Então eu vou ler aqui o sumário e vou comentando basicamente o que eu lembro sobre cada capítulo. Economistas e planejadores urbanos, duas visões de cidade que precisam ser fundidas. E essa aqui é a primeira, como se fosse explosão da cabeça que acabou vindo. Primeiro é que a gente pensa quando se fala em plano diretor, e Porto Alegre vai passar pelo plano diretor agora em 2025, que as autoridades únicas na tomada de decisão sobre o que deve ter ou não no plano diretor são arquitetos e urbanistas brilhantes. E não necessariamente isso é verdade. Óbvio que os arquitetos e os urbanistas são importantes, até porque eles trazem como se fosse a maneira como descrever de maneira técnica os anseios, mas, além disso, a comunidade é importante e o que ele traz aqui é que a economia também é importante. E ele apresenta basicamente a noção, que eu não conhecia, de economistas urbanos. Por quê? Porque ele fala que, na verdade, a economia é a força motriz de toda a sociedade. E quando um planejador, que ele chama de ordem de comando, que é como se fosse planejamento central, né? E os mais ideológicos diriam comunismo, socialismo, mas quando os planejadores, por ordem de comando, por planejamento central, tomam decisões sobre como deve ser uma cidade, sem levar em consideração a economia, a praxeologia e também os anseios que as pessoas vão se desenvolvendo ao longo de décadas vivendo naquela cidade, a cidade acaba ficando burra, porque ela acaba representando muito mais as expectativas do arquiteto urbanista do que, de fato, os anseios daquela sociedade. E, dentro desses anseios, ele aponta que existe uma função que muitas vezes é negligenciada, que é a do economista urbano. Por que o economista urbano tem importância? Porque se a economia é uma parte preponderante da atividade humana, e tu passa não sei quantas horas na tua casa, não sei quantas no teu trabalho, e tu tem que compatibilizar vida, lazer e estudo e trabalho e todas as relações de humanas que são importantes para tu ter uma vida legal, aprazível, que ele chama de amenidades, bar, restaurante, cinema, teatro, caminhada, lazer, amenidades, tu precisa levar em consideração, além da questão da disposição estética dos bens públicos e dos equipamentos públicos, estradas, rodovias, praças, parques, hospital, colégio, posto de saúde, coisa nesse sentido, também a economia, porque a economia vai acabar moldando de maneira muito forte também o espaço urbano. E quando um arquiteto e urbanista faz, do ponto de vista técnico urbanístico, a construção de uma cidade, um planejamento de cidade, sem levar em consideração a economia, acaba-se tendo algumas decisões burras. Daí ele dá alguns exemplos. Por exemplo, eu estou misturando capítulos, tá? Mas eu estou me referindo a este capítulo por conta disso. Lembrando, esse capítulo era o Economistas e Planejadores Urbanos. Duas visões de cidades que precisam ser difundidas. Precisam ser fundidas. Exemplo, na China, em um determinado mais ao norte do país, que tem uma latitude específica lá, o planejador central do governo chinês, por alguma medida, falou que tinha que ter não sei quantas horas de insolação solar em cada apartamento. Essa foi uma medida arbitrária, numa ordem de comando trazida pelo planejador. Beleza. Só que isso influenciava na altura dos prédios e na distância entre os prédios. E para conseguir produzir tantas casas quanto era a necessidade da demanda naquela cidade específica da China, seguindo essa regra, os lotes tinham que ser feitos afastados um do outro. Então tu tinha literalmente um urbanismo planejado baseado-se com a latitude do globo. Então o que acontece? Isso não é inteligente, porque tu acaba deixando a utilização do espaço não ser racional para atender uma norma arbitrária. Por que 1 hora de insolação, ou meia hora de insolação, ou 3 horas de insolação? Não faz sentido. Embora muitas pessoas, mesmo aqui em Porto Alegre, inclusive agora na questão dos espigões do Menino Deus, acabem trazendo isso como um argumento. E tem outras questões.
Porque, por exemplo, aqui no Brasil, o Minha Casa Minha Vida é feita longe, justamente porque o preço do terreno é mais baixo, só que o custo da implementação da infraestrutura ao redor supera muitas vezes o que foi gasto no próprio empreendimento do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então, são coisas que devem ser levadas em consideração também, além apenas da arquitetura e urbanismo, que é também a economia urbana. Porque todas as pessoas precisam poder ter acesso a amenidades, também ao mercado de trabalho, também a um local adequado, seguro para poder passar as suas vidas. E além disso, a gente, principalmente como legislador, acaba tendo um forte incentivo em demonstrar virtudes. Então, por exemplo, ele fala aqui que em alguns bairros destinados a reassentamento, algo nesse sentido, se planejou e se deixou tudo como o governo queria. Por exemplo, o Lula falava em ter apartamentos com área mínima de 60 metros quadrados. Só que para conseguir fazer o apartamento de área mínima de 60 metros quadrados, possivelmente, para conseguir fazer a quantidade necessária para atender tantas pessoas quanto é necessário, vai ser muito longe. E a pessoa que é aquela beneficiária, entre aspas, daquela solicitação, daquela demanda, daquela casa dada pelo governo, vai preferir continuar morando em 4, 5, 6 metros quadrados numa favela bem localizada, próxima ao mercado de trabalho, porque intuitivamente ela percebe que aquilo, embora seja menos salubre, menos confortável do que a casa dada pelo governo, no final das contas, ela prefere, é uma questão de preferência pessoal. Então, não se pode deixar de considerar em qualquer plano diretor, além do aspecto urbanístico e arquitetônico, também o aspecto econômico. Então, esse é o espírito do capítulo 1. O capítulo 2 é cidades como mercado de trabalho. E é interessante porque a gente não se dá conta, mas na verdade, por que as pessoas vêm para as cidades? E algumas vezes eu já filosofei um pouco sobre isso. Lembra quando falava sobre os agricultores, os senhores feudais, ou uma coisa nesse sentido, lá na época da Inglaterra, que começaram a cercar os burgueses, começaram a cercar as terras que eram do povo, como se fosse, lá na Inglaterra, e ao longo do tempo essas pessoas, sem ter acesso à terra, começaram a migrar para as cidades e com a abundância de pessoas morando na cidade, passando necessidade, passando fome, acabou surgindo de maneira espontânea, algumas não se chamaria de favelas, mas como se fossem favelas, subúrbios altamente insalubres, lá na Revolução Industrial, que acabou servindo também como mão de obra para industrialização da Revolução Industrial, que também gerou vários problemas, questão de doenças e coisas nesse sentido, que acabaram impactando. E daí sempre falam que os industriais eram exploradores que estavam explorando as pessoas. E não estou aqui fazendo uma discussão trabalhista sobre as condições de trabalho da Inglaterra durante a primeira Revolução Industrial. Porém, essas pessoas que nós escutamos pelos professores de história que chegaram lá pelo cercamento das terras e por isso que elas ficaram sem fonte de renda e foram para a cidade, não necessariamente todas estas pessoas foram para as cidades por conta desse cercamento. Pode ter acontecido de, sei lá, um percentual relevante dessas pessoas que buscavam as cidades preferir ir para a cidade, embora a cidade fosse um local insalubre, muitas vezes difícil, penoso, com trabalhos penosos. Talvez, para algumas pessoas, essas condições, mesmo ruins, fossem ainda melhores do que aquelas encontravam no campo. E, se tu for parar para pensar, essa foi uma expressão daquilo que ele procura dizer aqui, as cidades como mercado de trabalho. Porque o que nós temos numa cidade grande quando uma pessoa vem do interior para morar em Porto Alegre, por exemplo, ou sai de Porto Alegre para ir para São Paulo, ou sai de São Paulo para ir para Nova York? Ele sempre faz isso, ou normalmente faz isso, pensando em aumentar as suas oportunidades de busca de fonte de renda. Por que alguém que mora, por exemplo, em Encantado, que é a cidade da minha família, sai de Encantado e vem morar em Porto Alegre? Em busca de oportunidade de renda, em busca de oportunidade de trabalho. Por quê?
intuitivamente as pessoas percebem que onde os mercados são maiores, as oportunidades são maiores. Então, desde a Revolução Industrial, e talvez desde antes, tá? Mas aqui eu estou elucubrando dizendo que é desde a Revolução Industrial. Talvez em toda a história da humanidade, mas no meu exemplo, desde a Revolução Industrial, as pessoas intuitivamente buscam cidades maiores em busca de oportunidades. Então, existe uma relação entre trabalho e cidade. Mercados de trabalho maiores encontram melhor condições de encontrar empregados e trabalhadores e cientistas e estudiosos para tocar aquele que é o anseio do mercado de trabalho e das próprias empresas em cidades maiores. Então, mercados como cidade de trabalho, é isso, né? Cidades como mercado de trabalho acaba sendo a expressão daquilo que a gente observa naturalmente na humanidade. Cidades maiores, mercado de trabalhos maiores, pessoas buscam cidades maiores, mesmo que menos salubres, mais caros, mais difícil de conseguir se deslocar, porque aumentam as oportunidades dessas pessoas. E por que eu trouxe esse exemplo da Revolução Industrial e da migração do interior para a capital, ou do Rio Grande do Sul para São Paulo, e de São Paulo para os Estados Unidos, por exemplo? Porque é uma crítica que se faz à Revolução Industrial. Mas esse fenômeno existe até hoje. E por isso que eu questiono se grande parte das pessoas que, entre aspas, foram obrigadas a sair dos campos para ir para cidade na Revolução Industrial foram obrigadas ou preferiram fazer isso porque tinham uma expectativa de que na cidade grande elas teriam uma melhor oportunidade de crescimento pessoal. Quer um exemplo? Quais são as terras que estão sendo cercadas hoje na América Latina, fazendo com que as pessoas sejam obrigadas a sair do Brasil, da Argentina, da Venezuela, para ir para os Estados Unidos? Nenhuma. Eu não tenho aqui nenhuma informação de que existem agricultores brasileiros fugindo das terras que foram cercadas no interior e estão indo buscar os Estados Unidos. Entretanto, eu e tu concordamos que isso é um movimento natural. E por que é um movimento natural? Porque as pessoas estão buscando melhores condições de vida e intuitivamente elas percebem que é mais fácil buscar melhor condição de vida em mercados maiores. Então, cidades são mercados de trabalho. Então, se tu for para pensar, quando tu luta contra a natureza dos mercados de trabalho, tu está lutando contra a cidade, tu está lutando contra essa invenção humana que é a civilização organizada, gerida, que serve como mercado de trabalho. Então eu gosto desse capítulo aqui por conta dessa reflexão. Depois eu posso voltar um pouco melhor em cada capítulo, mas basicamente esse é o resumo. A formação de estruturas espaciais urbanas. Mercado versus design. E aqui é interessante, eu vou dar um exemplo de Brasília. Brasília foi uma cidade inteiramente planejada. E como ela foi inteiramente planejada, ela foi inteiramente feita a partir do design. Saiu da cabeça lá do planejador urbano, que é o Oscar Niemeyer e seus auxiliares, que pensaram a cidade. Então essa cidade ela é 100% planejada por design. E até o Alain Bertot, como ele é um arquiteto urbanista, ele fala que o sucesso da cidade de Brasília é um exemplo. Ele fala do ponto de vista, obviamente, de um arquiteto urbanista, né? Porque, né, obviamente, ele tem essa interpretação. Enquanto eu falo isso, eu vou passar aqui para um próximo vídeo meu voando. Agora aqui é um Passapiranga. Ele fala do ponto de vista de um arquiteto urbanista. Mas quem foi para Brasília já sabe que se o Oscar Niemeyer planejou fazer uma quadra de sapatos, tu não pode transformar aquela quadra em quadra de mecânica de veículos. Exemplo. Ou se ela é moradia, não pode fazer outra coisa. E é até ridículo, porque quando eu fui lá para Brasília recentemente, fui de carro, então eu consegui transitar bastante pelas cidades, e todas as cidades do entorno têm vida normal. Mas a cidade de Brasília, ela é uma cidade escritório. Ela foi desenhada para existir durante o dia. Porque durante a noite não tem vida lá. Porque é muito caro morar lá, basicamente só mora deputado, senador e altos funcionários públicos. E as pessoas que tocam o dia a dia da cidade têm que morar fora do que eles chamam de plano piloto, algo nesse sentido, que é onde as pessoas têm condições de pagar
pela moradia. Então, o planejamento ele acaba gerando escassez. Só que o planejamento vem muito mais de uma visão do planejador. Então, a visão de Brasília foi a visão do Oscar Niemeyer. Então tá. Já por outro lado, o mercado que molda o urbanismo acaba sendo exemplo aqui da cidade de Sapiranga que eu estou vendo aqui agora. Muito mais em função das pessoas que elas se encontram, do potencial econômico delas e das vocações que a cidade vai desenvolvendo ao longo do tempo. Por exemplo, no exemplo agora aqui da cidade de Porto Alegre, nós temos nas imediações da Azenha mercados que vendem especificamente autopeças, a mecânica de motocicleta e coisa nesse sentido. Foi algo inteiramente produzido a partir do mercado. Quem há 50 anos atrás, ou sei lá, talvez 100 anos atrás, saberia que ali se tornaria uma referência para autopeças. Ou, por exemplo, Edu Chaves, que é um local onde várias empresas colocam para vender carros de luxo. Ou, por exemplo, Ipiranga com Perimetral, aqui em Porto Alegre, próximo de casa. Venda de carros de classe média. Ou, enfim, são vários exemplos. Shopping centers. Shopping centers são exemplos de design criados pelo mercado, porque alguém empreendeu, entendeu que lá podia ser, outros empreendedores acreditaram no projeto e acabaram fazendo ali uma economia de conglomerado, onde um atrai o cliente para o outro e todos acabam se beneficiando pela economia de aglomeração, entendeu? Então, essa é a diferença entre o mercado versus o design. O design que molda o mercado e o mercado que molda o design e também economia planejada e economia e desenvolvimento, a questão do urbanismo desenvolvido por um arquiteto planejador, entendeu? Então nós temos justamente isso, a arquitetura como design e a arquitetura como uma expressão do mercado. E tem muitos outros exemplos, além do que eu trouxe aqui, algumas regiões que acabam se tornando especificamente voltadas ao esporte, um exemplo aqui na Orla do Gasômetro. Na Orla do Gasômetro foi o design que transformou aquela área numa área esportiva. Não teve economia de mercado ali que moldou aquela área esportiva. Vamos supor que quando o Fortunati, juntamente com o arquiteto que foi prefeito de Curitiba, foi planejar ali, tivesse planejado ao invés de esporte popular, tivesse colocado golfe, por exemplo. Teria sido o design de economia de comando, né, de comando que, através do planejador central, que eu tivesse chegado nessa ideia. Se, por outro lado, tivesse vendido aquilo ali em lotes, teria sido outra coisa. Talvez tivesse virado apartamentos, talvez tivesse virado algum outro tipo de empreendimento, não sei. Então, tu entende que existe uma diferença entre o planejamento a partir do design e o planejamento a partir do mercado. Capítulo 4. A distribuição espacial dos preços da Terra e das densidades, modelos desenvolvidos por economistas. Isso aqui é absolutamente interessante. A distribuição espacial dos preços de terra e das densidades, modelo desenvolvido por economistas. Quando a gente ouve, especialmente aqui em Porto Alegre, sobre a questão de proibir que se possa construir prédios altos, se apela para alguns argumentos emocionais. Primeiro, vai proibir que as pessoas tenham acesso ao sol. Ou a ventilação vai prejudicar e isso vai acabar alterando a questão da saúde e isso vai se tornar um problema de saúde pública, por isso nós temos que impedir que isso aconteça. São dois argumentos emocionais. E tu sabe de onde surgiu esses argumentos emocionais? De uma situação onde de fato isso acabou acontecendo, que foi na industrialização lá no início da Revolução Industrial. Por quê? Porque naquela ocasião, como as pessoas vieram em massa para Londres e nas regiões mais industriais da Inglaterra, de fato ficou insalubre, porque não tinha coleta de esgoto, as pessoas moravam em cortiços de 2, 3, 4 metros quadrados e, basicamente, o esgoto circulava pelas ruas, as pessoas pisavam em cima, mais ou menos o que nós vemos em algumas comunidades muito pobres, por exemplo, em qualquer capital, entendeu? Então, essa falta de acesso ao sol,
essa falta de acesso de ventilação, a falta de coleta de esgoto, agravada pelo fato de que na Inglaterra está quase sempre nublado, quase sempre chovendo, quase nunca tem sol de fato, isso ampliou algumas doenças. E também acabou acontecendo essa noção nos arquitetos urbanistas de que isso não poderia ser reproduzível. Então, desde aquela época, a partir da constatação de que essas condições insalubres causadas pela alta densidade de pessoas, em função da falta de urbanização adequada, da falta de coleta de esgoto, de lixo, e enfim, entenderam? Acabou gerando essa noção de que a luz e que a ventilação são necessárias. E usam isso como exemplo, mas a densidade populacional nesses cortiços era absurda, tipo assim, sei lá, 1.000 pessoas por hectare, não sei exatamente os níveis, tá? Mas enfim, algo nesse sentido, muito absurdo. Hoje, por exemplo, o que nós temos aqui em Sapiranga é uma urbanização muito mais racional. As pessoas ocupam espaço, elas têm como se fosse um espaço vital, não que elas precisem disso para sobreviver, mas para ter um certo conforto de vida. E tu não precisa de regra para dizer para essas todas as pessoas aqui que elas não precisam construir, não deveriam construir um prédio de 200 andares aqui nesse bairro de Sapiranga. Por quê? Porque existe uma escolha racional de porquê as pessoas escolhem construir prédios altos. E não é a mera vontade ou o mero egoísmo. É justamente uma decisão econômica. Por quê? Existe um conceito de troca de área de dinheiro por terra. Existe um conceito de troca de dinheiro por terra. Vamos supor que o metro quadrado aqui em Sapiranga, nas margens dessa rodovia seja, sei lá, R$2.000 o metro quadrado do terreno, exemplo. E se tu vai colocar uma casa em cima, tu vai gastar, sei lá, R$4.000 o metro quadrado construído da casa, exemplo. Isso aí vai dar, sei lá, de 5 a 6 mil reais o metro quadrado construído. Faz sentido se eu gasto 5 mil reais por metro quadrado construído fazer um prédio que vai me custar o metro quadrado construído 25 mil reais? Não faz sentido, é uma decisão econômica burra. Não quer dizer que tu não possa fazer, mas é uma decisão econômica burra. Porque comprar terra onde é barato terra, não faz sentido gastar dinheiro para construir terra em pavimentos elevados. É apenas uma decisão econômica burra. Já por outro lado, imagina que, vamos voltar aqui um pouco. Vamos fingir que o centro da cidade de Sapiranga é altamente valorizado. É uma Camboriú, absurdamente valorizado. Exemplo aqui, ó. Vamos supor que esse centro aqui é altamente valorizado. Tu vai concordar comigo que aqui no centro de Sapiranga, ou no centro de uma grande capital, exemplo Nova York, exemplo São Paulo, exemplo Buenos Aires, o preço da terra não vai ser 2, 3 mil reais o metro quadrado. O preço da terra vai ser, talvez, sei lá, 50 mil reais o metro quadrado. 60 mil reais o metro quadrado. Então, neste caso, existe duas coisas. Primeiro, um sinal de que as pessoas querem morar naquela região. Porque se a terra está tão cara, significa que as pessoas valorizam aquela localização. Primeiro quesito. Então, a terra é cara porque ela é valorizada. E se é valorizada é porque pessoas querem estar lá. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, se a terra é tão cara, a decisão inteligente é tu tirar o máximo proveito dessa terra. Ou seja, como a terra custa 50 mil reais no metro quadrado, estou viajando aqui, e o custo de construir pavimentos para cima custa, exemplo, 25 mil reais no metro quadrado, é uma decisão economicamente inteligente eu construir pavimentos para cima. Porque à medida que eu subo cada andar para cima a 25 mil reais no metro quadrado, exemplo, eu sei que já está errado, tá? Porque é 20 mil reais o quadrado, enfim, entenderam? Se o custo de construir é menor do que o custo da aquisição da terra, eu tenho um incentivo para construir para cima, gastando dinheiro para construir novos pavimentos. Então, só faz sentido fazer arranha-céu, só faz sentido fazer prédios altos se, de maneira econômica, esse investimento em construção de terra no pavimento superior, porque se tu for para pensar, cada pavimento multiplica a tua área construída, só faz sentido se naquele local ele é altamente valorizado. Então, se tu for para pensar, toda decisão sobre altura de prédios se baseia basicamente na questão da economia. Em terras pouco valorizadas, não faz sentido do ponto de vista econômico construir prédio, porque
vale mais a pena eu gastar o meu dinheiro para comprar mais terra, porque a terra é barata. Já por outro lado, em terras muito caras, é economicamente inteligente eu construir pavimentos para cima, porque cada pavimento que eu coloco, óbvio que tem o custo do pavimento, eu tô como se fosse diluindo o custo daquilo que era a coisa mais cara que eu tinha, que era a terra. Então, alguns aspectos interessantes sobre esse tema que eu queria trazer para vocês e tem tudo a ver com esse tema aqui do capítulo, que é a distribuição espacial dos preços de terra. E isso é tão relevante, a distribuição espacial dos preços de terra, que em algumas cidades, cada quadra tem um preço diferente. Até uma vez, conversando com uma amiga minha que era corretora, ela falava: o CEP muda o preço. E eu não entendia isso, mas faz sentido. O CEP muda o preço, porque dependendo da localização, baseada no interesse das pessoas naquela localização, maior vai ser o preço e menor vai ser o preço. Ah, mas isso é ruim porque é o capitalismo malvadão, porque não pode, porque é errado e tal. Beleza. Se tu é contra o CEP mudar o preço, tu é a favor de um urbanismo de comando, que faça com que somente o planejador tenha condições de dizer o que pode aonde. Tu sabe o que acontece quando quem decide o que pode aonde? A política impera. Se, por outro lado, a economia é que dá as cartas, as pessoas que têm mais como se fosse interesse por aquilo vão acabar pagando por aquilo. Ah, mas só os ricos vão ter acesso. Eu te pergunto, uma pessoa rica quer comprar muita terra, por exemplo, numa favela? Exemplo. Não, então não é só as pessoas ricas vão comprar. Cada pessoa tem anseios pessoais. Algumas pessoas preferem gastar dinheiro comprando um apartamento grande. E algumas pessoas preferem comprar um sítio afastado porque é mais barato para elas, elas conseguem ter mais acesso a uma área de campo maior do que elas teriam, por exemplo, comprando com o mesmo dinheiro, entre aspas, no centro de uma cidade. Então, se tu transforma a decisão toda de arquitetura e urbanismo em uma arquitetura de comando, tu está delegando, na verdade, a capacidade de decisão das pessoas para os políticos. Se, por outro lado, tu acha que é o mercado que tem que falar sobre isso, é as pessoas que acabam decidindo. Ah, mas vai ter distorções, vai ter pessoas que vão explorar, vão isso, aquilo. Cara, se tu te sente incomodado por alguma oferta feita por algum empreendedor, numa região localizada que tu acha que não vale aquilo que ele está cobrando, tu simplesmente não compra, entendeu? Então tu não é obrigado a comprar, mas justamente o que o Alain Bertot fala na questão desse capítulo, que é a distribuição espacial dos preços, é que os preços demonstram como uma sinalização de onde acaba sendo mais desejado e onde acaba sendo menos desejado. Aqui é um exemplo. Essa própria aqui, rodovia que a gente está passando aqui pela cidade de Sapiranga, tu vê que tem muito mais áreas verdes, muito menos áreas construídas. Isso é um indício de que nestas regiões onde tu tem grandes áreas sem construção, o preço está menor, porque ele está afastado. Então ele deve ter alguma coisa que, para as pessoas que moram naquela cidade, faça com que ela se torne menos interessante, menos atraente, mais barata. Já na cidade lá onde tem mais interesse, as pessoas preferem gastar para estar próximo de amenidades, estar próximo do mercado, do praça, do colégio e coisas desse sentido, entendeu? Então essa é a natureza da questão da distribuição espacial dos preços da Terra e das densidades, modelos desenvolvidos por economistas. Enfim, daí ele faz alguns modelos aqui, ele mostra como vai caindo o preço, ele fala que dependendo da distância, tem uma curva, às vezes não necessariamente exatamente no centro é mais caro, geralmente tem uma curva que está barata no centro, porque, sei lá, acaba tendo um plano diretor muito difícil de fazer, alguma coisa nesse sentido. À medida que vai aumentando a distância, vai aumentando o custo por metro quadrado, depois vai caindo e ele se estabiliza lá na área rural, que o custo marginal, entre aspas, da terra se baseia muito mais na questão do quanto que a terra pode te render com plantações, por exemplo, do que simplesmente por ficar parada fazendo especulação, algo nesse sentido. Então, o custo básico da terra é o quanto que ela pode ser utilizada, por exemplo, para plantação. E a partir daí é que existe como se fosse toda uma curva de valores. E óbvio, quando tu coloca um shopping, quando tu coloca um prédio público, quando tu coloca um quartel, coloca qualquer coisa que impacte na cidade, isso acaba tendo uma tendência de aumento de preços, porque aumenta o interesse das pessoas por aquela região, ou
diminuição de preço. Por exemplo, se tu coloca um aterro sanitário, tu coloca um presídio, uma coisa nesse sentido, isso acaba gerando uma pressão de diminuição dos preços naquela região. Mas, basicamente, é muito importante levar em consideração a questão da distribuição espacial dos preços, o valor é alterado pelo CEP, pelas habilidades, pela infraestrutura, e existem também fenômenos, tá? Ascensão e queda. Ascensão e queda de impérios que eu falo, mas é ascensão e queda de tudo. Existem bairros que existe um ciclo, né? Ele nasce, cresce, se desenvolve, passa por um momento de auge, começa a degringolar, cair e fica completamente marginalizado. É o caso, por exemplo, hoje que nós temos aqui na região da Farrapos, na região do 4º Distrito, que ele foi durante muito tempo uma região muito valorizada da cidade, passou pela época da industrialização, que era basicamente uma região muito valorizada, daí acabou que as pessoas foram mudando a cultura, o hábito, enfim, foram mudando os seus comportamentos. Ele começou a diminuir o interesse no bairro, passou para uma região marginalizada. Agora a prefeitura está tentando dar estímulo para fazer com que ela volte a se desenvolver, ter interesse. Infelizmente passou pela questão da enchente agora, mas existe também, além de tudo, a questão do CEP, do valor, do como o mercado molda a cidade, também existe esses fluxos naturais de ascensão e queda dessa vida em cada região. Quinto, mobilidade. Transporte é uma questão imobiliária. O design das vias urbanas e o sistema de transporte. Cara, eu gosto muito de mobilidade. Estou tentando fazer esse vídeo aqui inteiro para vocês sem edição, para ficar mais fácil para mim fazer a postagem para vocês. Mas, basicamente, ele fala que os urbanistas têm duas missões principais. Tem 1 milhão de funções, mas, tipicamente, esse 1 milhão de funções acaba se tornando ineficiente. Planejar o lazer, o conforto acústico, é impossível. Então, ele fala assim, se uma cidade conseguir planejar duas questões de maneira razoável, mesmo que seja por comando ou por mercado, já dá para se dar por satisfeito. Uma delas é o preço da moradia. Quanto menor o preço da moradia, melhor para todo mundo. E a mobilidade. E o que é mobilidade? É a capacidade de transporte, de escoamento de pessoas, de produtos, serviços. E, basicamente, ele fala que uma cidade não necessariamente ela tem que ser compacta, porque existem algumas modas de cidade compacta, cidade espraiada, cidade inteligente, cidade isso, cidade aquilo, que no fundo são conceitos genéricos que não dizem grande coisa, que na prática acabam muito mais servindo para uma boa apresentação feita por um arquiteto urbanista do que de fato para trazer critérios objetivos na qualidade de vida das pessoas. E o que objetivamente melhora a qualidade de vida das pessoas, basicamente é moradia acessível, barata, ou o mais barata possível, e mobilidade. E agora a gente está entrando aqui no 5º capítulo, mobilidade. O que é mobilidade? É, talvez intuitivamente, a capacidade das pessoas se locomover, os produtos e os serviços. Mas por que é importante a mobilidade? Porque a mobilidade garante o acesso ao mercado de trabalho. Vamos dar o exemplo de São Paulo. São Paulo, as pessoas reclamam que ficam 2, 3, 4, 5 horas no trânsito. E é um fato. Então, para não se submeter a esse tempo absurdo no transporte público, ou mesmo parado no trânsito, as pessoas tendem a evitar empregos longe da sua residência. Ou que fiquem muito distante da sua residência. E ele bota aqui como linha arbitrária, como referência, 1 hora. As pessoas tendem a buscar empregos que estejam a menos de 1 hora de distância da sua residência. Óbvio que tem pessoas que se deslocam 5 horas, tem pessoas que se deslocam em 2 minutos, mas as pessoas tendem a buscar moradias e empregos que estejam a uma distância menor do que 1 hora de deslocamento. Ele bota isso como um padrão de 1 hora de deslocamento, porque ele acredita que 1 hora de deslocamento acaba sendo um padrão mínimo, razoável, que as pessoas meio que buscam de maneira intuitiva. Aqui a gente está agora na cidade de Encantado. Então, se tu melhora a capacidade de escoamento, transporte público, ou mesmo de carro, de moto, de van, de metrô, de VLT, aumentando o número de pessoas que se transportam e aumentando a distância que essas pessoas acessam dentro de 1 hora de distância, isso aumenta a capacidade
econômica delas, porque elas aumentam o mercado de trabalho potencial que elas podem acessar. Vamos dar exemplo. E essa é a razão pela qual, inclusive, as pessoas buscam do interior à cidade, ou mesmo porque as pessoas migraram lá na Inglaterra para as fábricas, ou porque elas saem do Brasil para ir para os Estados Unidos buscando isso. Elas estão buscando mercado de trabalho. Mas tem busca de mercado macro, que é tipo assim, uma vez na vida eu vou me deslocar para lá, eu quero fazer minha vida lá, e a outra é o dia a dia. E no teu dia a dia também tem essa influência. Então, olha que bonita cidade encantada aqui. Mas, então no dia a dia também tem essa influência. Então, a melhoria da qualidade do transporte, de modo a fazer com que em uma hora as pessoas se desloquem mais longe, faz com que essas pessoas possam buscar mais oportunidades de emprego. E por outro lado, pessoas que moram muito longe, têm que vir da área rural para a capital, algo nesse sentido, elas até têm um custo de vida menor, mas o mercado de trabalho potencial que ela tem acesso é menor. Então, por isso que ele fala que a mobilidade tem a ver também com a renda que as pessoas têm capacidade de acessar. Então, a mobilidade, que é muito mais do que ônibus, é muito mais do que transporte público, é a capacidade das pessoas de se deslocar, acaba aumentando a renda média das pessoas. E imagina, uma pessoa mais adequada no emprego é mais produtiva. Uma pessoa que não nega o emprego pela distância do emprego à sua casa gera mais valor para a sociedade. Então, a sociedade toda enriquece a partir da melhoria na mobilidade. Então, custo de moradia, que tem a ver também com as regulações arbitrárias, muitas vezes feitas pelos reguladores, e também mobilidade. Mobilidade de carro, de ônibus, de van, de trem, de VLT, de bicicleta, de patinete, melhora o acesso das pessoas aos mercados de trabalho. Ele fala vários exemplos de como cada transporte também é adequado para cada coisa, e até uma coisa que eu vejo muito algumas pessoas falando, mas o ideal seria que tivesse um trem em tal lugar. E ele fala sobre o custo de implementação de cada modal de transporte. Cada modal de transporte tem um carregamento específico. Carro que transporta até 2, 3, ônibus até 100, trem até não sei quantos por hora, enfim, né? Enfim, cada veículo por hora consegue tal dentro do sistema e tal. E se fala, não, o ideal seria que tivesse um trem aqui, por exemplo, aqui em Encantada, o ideal é que tivesse um trem, seria ótimo se tivesse um trem. Sim, mas faz sentido do ponto de vista econômico, e é que ele explica. Ele explica por que não faz sentido do ponto de vista econômico e cada solução existe para atender uma determinada demanda. E cada solução só pode ser aplicada se ela é economicamente razoável. Exemplo, faz sentido colocar um trem em Encantado? Eu tenho certeza que para as pessoas que moram em Encantado seria ótimo. Mas o custo da implementação do trem, ele falou um exemplo, é de $50 mil por metro quadrado. Algo tipo assim. Obviamente que no Brasil não seria o mesmo preço do que em Nova York, mas é o exemplo de Nova York. $50 mil o metro quadrado. Cara, por $50 mil o metro quadrado, é mais barato derrubar toda a cidade, construir a cidade totalmente planejada com um transporte completamente adequado, do que colocar o trem para manter a cidade como está. Então, as decisões de transporte, cada modal de transporte, como ele tem que ser colocado e adequado, é relativo ao valor econômico da terra a que se está tentando fazer aquela colocação daquele modal de transporte. Então, em Encantado, talvez em Porto Alegre, em muitas cidades, do ponto de vista econômico e de lógica de implementação, não faz sentido colocar trem. Mas, por exemplo, em Nova York, onde o custo do metro quadrado lá, exemplo, acho que eu falei errado, tá? 50 mil, acho que ele falou $15 mil o metro quadrado da residência, eu não sei. Mas algo tipo isso. Se o custo do metro quadrado das residências naquela região onde está se colocando o trem é parecido ou maior do que o custo da colocação e implementação do trem, então, ao invés de derrubar as casas para fazer um transporte adequado, é mais inteligente economicamente colocar o transporte, por exemplo, para o trem. Cada modal de transporte tem que ser adequado para a demanda existente, baseado pela precificação da terra naquele local. Porque quando tu cria um trem subterrâneo, que esse trem é o subway deles lá, o trem subterrâneo, que custa $50 mil o metro quadrado, ainda assim é razoável com o preço daquela região e tu ainda valoriza a região. Então faz sentido tu colocar trens
subterrâneos em algumas cidades, mas muito em função do custo e da economia local já está precificado que a solução mais adequada seria aquele, por exemplo. Não faz sentido, por exemplo, tu pegar e colocar trem num bairro que é baixamente povoado, entendeu? Porque não faz sentido do ponto de vista econômico. E até tem uma crítica aqui ao que acontece, por exemplo, aqui no nosso trem entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. As regiões mais valorizadas em qualquer lugar do mundo são as regiões próximas a trem, porque ele permite o acesso fácil das pessoas ao mercado de trabalho. E o nosso trem aqui conecta cidades baixamente densas, com uma densidade muito baixa, e nas regiões do entorno do trem, que era para ser altamente valorizado, é proibido construir alto. Então é uma decisão econômica burra atrás de outra decisão econômica burra, porque o governo queria ter trem e botou o trem e não necessariamente vai lá e coloca de maneira adequada e permite a construção adequada para que o mercado se molde à necessidade e aos incentivos daquele local. Então, na prática, ao invés de ser algo racional, os trens do Brasil acabam sendo altamente deficitários, porque eles foram planejados para uma densidade, só que as cidades que são beneficiadas não permitem uma densificação maior do que aquela que viabilizaria o trem. É verdade que todo trem é deficitário. E só tem um trem no mundo, segundo aqui falou o Bertô, que é superavitário, se não me engano é Hong Kong, porque lá é absurda a densidade populacional. Mas ainda assim, mesmo que fosse deficitário, os trens do Brasil são absurdamente deficitários. E são absurdamente deficitários porque não se permite que o modal seja alimentado de maneira adequada, porque as cidades, ao longo do trajeto, acabam não tendo a densidade adequada. Né? Enfim, algo nesse sentido. E ele fala sobre outros modais, porque como o caso aí de Curitiba acabou sendo inteligente, porque o modal lá do BRT ele faz sentido porque a pessoa paga de maneira antecipada, ela tem como se fosse um trem, ela entra já na estação, sai e entra depois de ter pago e tal, algo nesse sentido. Só que tem um limite, cada modal de transporte tem um limite. Então, um trem, na média, mal operado, transporta, não lembro exatamente o número, tá? Mas por hora, sei lá, 50 mil pessoas, exemplo, tá? E o BRT, muito bem operado, sincronizado, chegando no horário e tal, um em cima do outro e tal, consegue chegar, sei lá, 20 mil pessoas. Então, um trem mal operado consegue chegar a 20. Um trem mediamente operado chega a 50. Um trem muito bem operado chega a 100 mil pessoas por hora, exemplo. Então, o limite máximo de um BRT muito bem operado é quase como se fosse uma linha de trem mal operada, entendeu? Então, por isso que cada modal de transporte projetado é adequado para uma demanda específica. Então, não estou dizendo que não poderia ter trem operando em Porto Alegre. Mas se hoje nós não conseguimos fazer nenhum BRT decente e os ônibus, por mais que sejam ruins, atendem a demanda presente, sem ser o BRT que atenderia mais, então falar em colocar trem seria economicamente inviável, porque o número de pessoas beneficiadas poderia ser beneficiado com um sistema muito mais barato, que é, por exemplo, de BRT. Exemplo. Tá? Então, a questão da mobilidade. Fala sobre o carro, por que as pessoas preferem carro. Eu já tinha uma noção intuitiva sobre isso, porque, se for para pensar, todas as pessoas são racionais. Todas as pessoas são racionais. Por mais que tu ache algumas pessoas idiotas, todas as pessoas são racionais. E elas tomam decisões econômicas. Ah, mas as pessoas não têm dinheiro. Cara, uma decisão econômica não é uma decisão financeira. Uma decisão econômica lida com dinheiro, com tempo, com preferência temporal e coisa nesse sentido. E o que é preferência temporal? Eu prefiro ter o dinheiro do que comprar o celular. Então eu prefiro guardar o meu dinheiro. Não, eu prefiro ter o celular do que o dinheiro, então eu pago o dinheiro. E à medida que tu prefere mais uma coisa do que a outra, isso é a tua preferência temporal. E a questão do transporte público, ou de qualquer tipo de transporte, é também uma questão de preferência temporal. Tu prefere gastar o dinheiro para ter acesso a um carro, porque para ti é mais adequado esse carro, ou por outro lado, tu prefere guardar o dinheiro porque tu vai investir ele vai ter mais lucro no futuro, ou tu vai comprar outra coisa, então a tua preferência temporal muda de acordo com as tuas vontades pessoais. E a decisão de escolher qual modal de transporte que tu pega também é uma decisão econômica, que tem a ver com preferência temporal, tem questão de valores e coisas nesse sentido que tu acha que são mais importantes para ti. Então,
toda a decisão de qual transporte que tu utiliza é um cálculo econômico. E algumas pessoas colocam nesse cálculo econômico, além do dinheiro que se gasta para comprar o carro e manter o carro e pagar seguro e botar gasolina, também o quanto elas ganham em conforto por ter o carro, o quanto que elas ganham em privacidade, em segurança por ter o carro. Então é uma decisão puramente econômica, praxeológica. Eu prefiro isso e eu estou disposto a gastar o meu dinheiro para isso. E às vezes é inclusive uma questão financeiramente razoável. Porque se os meus horários são aleatórios, se os horários que eu chego são perigosos, porque final do dia, lá, meia-noite, 11 horas da noite, ou muito cedo, e eu tenho risco de ser assaltado, na verdade, eu acabo fazendo uma decisão racional de que para mim é mais adequado ter o carro. Então ele fala sobre essa questão da decisão. Ele não fala exatamente uma decisão econômica, mas claramente cada um toma uma decisão de acordo com as suas necessidades, suas preferências e coisas nesse sentido. Sobre a questão de comprar carro, não comprar carro e tal. É óbvio que se o poder público ou mesmo a iniciativa privada oferecer transportes que sejam mais adequados para cada situação, as pessoas vão ter uma tendência a mudar de acordo com a medida que elas vão entendendo que aquilo vale mais a pena para elas ou para o contrário também, algo nesse sentido. Também eles falam sobre como cada cidade acaba tendendo a buscar alguns tipos de modais. Por exemplo, cidades mais humildes, mais pobres tendem a ter mais motos, o que aumenta muito a mobilidade, porque em uma hora de deslocamento um trabalhador consegue acessar muito mais mercado de trabalho, só que também tem o efeito colateral, que é mais acidentes, mais riscos nesse sentido. Tem, por outro lado, cidades que são majoritariamente veículos próprios, tem cidades que não faz sentido ter transporte público, por exemplo, uma cidade como a cidade de Encantado, ela é espraiada pelo território. Não faz sentido ter prédio numa cidade como Encantado. Por quê? Vou trocar de vídeo aqui. Por que não faz sentido ter prédio numa cidade como Encantado? Porque o preço da terra é barato. Economicamente não é inteligente. É mais barato construir um terreno térreo, porque o preço do metro quadrado lá acaba sendo mais barato. Só que existe um efeito colateral por isso. Porque se é barato o território, se é barato a terra, as pessoas tendem a construir horizontal, então a necessidade de se deslocar para chegar nos locais de interesse é maior. Então, um transporte público dificilmente consegue se viabilizar numa cidade de interior. Então, as pessoas tendem a buscar um veículo particular para fazer o seu deslocamento. Mas sempre, lembre, mobilidade aumenta a renda das pessoas e as duas coisas que o poder público deveria se preocupar é, primeiro, diminuir o custo da moradia e, segundo, garantir a mobilidade para que as pessoas pudessem acessar os mercados de trabalho. Acessibilidade, aqui capítulo 6. Acessibilidade habitacional, renda domiciliar, regulação e oferta de terra. E aqui é interessante. Acessibilidade habitacional. Como toda decisão humana é uma decisão econômica, não necessariamente uma decisão financeira, mas sempre uma decisão econômica, calculando entre o que eu ganho, o que eu perco, quanto tempo eu tomo, quanto dinheiro eu gasto, o conforto e coisas nesse sentido, as pessoas, algumas pessoas, acabam tomando decisões diferentes daquela que tu gostaria de tomar. E a maioria delas acabam tomando decisões diferentes da que um planejador central talvez tomasse. Então, aqui é o Morro Santana, no topo do Morro Santana, o voo que eu fiz de paramotor em 2022. A acessibilidade habitacional acaba sendo um fator que o poder público pode atuar. E como é que ele pode atuar? Normalmente não atrapalhando. Porque se numa região mais valorizada mais pessoas querem morar, o preço aumenta. Se o regulador, incomodado com a falta de vento ou ar, ou incomodado com as sombras que isso provoca, o que ele vai fazer? Ele vai limitar a altura, por exemplo, do prédio ou limitar a densidade máxima daquela região. E o que vai acontecer? A acessibilidade habitacional vai diminuir. Por quê? Porque menor disponibilidade de residências, menor densidade, menor altura de prédios construídos, diminui a oferta desse bem. E se tem menos oferta, tu acha que aumenta ou diminui a acessibilidade habitacional? Obviamente, diminui a acessibilidade habitacional. Ou seja,
a renda das pessoas que moram lá vai ter que subir para se adequar à demanda. Ou seja, é uma forma de gentrificação. Quando tu, regulador urbano, corta a altura dos prédios, quando tu, regulador urbano, por aí uma determinada densidade habitacional, tu acaba gentrificando aquela região. Ah, mas os prédios novos são todos muito caros. Sim, no instante que eles são construídos. Mas ao longo do tempo, o estoque de moradias cai, o estoque de moradias aumenta, o custo da moradia cai e isso acaba deixando mais barata a moradia para todo mundo. Quer um exemplo? Hoje, embora os carros estejam absurdamente caros, 100 mil reais, 200 mil reais, um Kwid de 80 mil reais, tu literalmente compra um Corsa ano 2000 por 7, 8 mil reais de preço. E cara, hoje 7, 8 mil reais é 3, 4 salários mínimos. Então, tu pode não ter um carro de último ano, mas o preço da mobilidade tem caído ano a ano. Então é natural que ao longo do tempo as pessoas tendam cada vez mais a ter mais veículos, porque o preço dos veículos está caindo para toda a população. Hoje, um carro que era de luxo há 10 anos atrás, tu compra por 20 mil reais. E cara, um carro de luxo de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, é um baita carro. O meu carro é um carro 2009. Tem aí 14 anos, 15 anos. Cara, é um carro bom até hoje. Óbvio que dá problema. Mas se eu fosse comprar o carro deste mesmo padrão hoje, ia pagar 250 mil reais. Então foi uma decisão econômica, que se baseou também na decisão financeira, também na questão do conforto e também de uma preferência pessoal. Se fosse deixar o governo decidir, não, ou seja, não digo ou seja, digo, se fosse deixar o governo decidir, eu decidiria para ti, porque eu sou político, eu poderia ser o prefeito, por exemplo, qual o carro que tu tem direito de comprar. Tu acha que eu devo ter o poder de decidir qual é o carro que tu tem que ter o poder de comprar? Eu acho que não. E se tu acha que eu não seria uma boa pessoa escolhendo, saiba que ninguém tem essa capacidade. Eu também não gostaria de saber que a tua Maria do Rosário, por exemplo, era quem decidiria qual é que seria o meu carro. Então vamos combinar. Eu não decido qual é que é o carro que tu compra e a Maria do Rosário não decide o carro que eu compro e a gente deixa assim a pessoa, cada um possa ter o seu livre-arbítrio. E fala muitas outras coisas, tá? Mas fala sobre a questão da acessibilidade habitacional. Fala sobre a renda domiciliar. Renda domiciliar, questão de como também a acessibilidade habitacional aumenta as oportunidades de trabalho. Se tu é uma pessoa que mora bem localizada, isso ajuda também a tua renda e acaba tendo como se fosse bolsões de exclusão. Pessoas que não têm acesso a um determinado local acabam ficando excluídas também do mercado de trabalho. As regulações aumentam o custo da moradia. Ah, porque não pode em determinada altura. Ah, porque o recuo da casa tem que ser tal. A área construída não pode passar de não sei quantos percentual de coeficiente de aproveitamento. Isso, aquilo, que a maioria das vezes são regras assim, ó, tirada da ABU. Por quê? Porque alguém falou no passado, as pessoas não se questionaram sobre a validade da regra, não sabiam qual é que seria o objetivo que ela deveria cumprir, e no final das contas acabou sendo algo muito mais aleatório, regulatório, sem sentido, do que de fato que algo que poderia ser utilizado de modo a garantir, por exemplo, um conforto, algo nesse sentido. Até o conforto também tem a questão subjetiva. E a questão da iluminação, a questão da sombra, também é uma questão hoje subjetiva. Porque quando elas foram pensadas, a questão da iluminação e da ventilação, não existia iluminação artificial, não existiam lâmpadas, quando se pensou isso, lá no século da Revolução Industrial, e também não existiam ar-condicionados. Então, hoje, a iluminação artificial, essas lâmpadas que eu estou usando aqui para gravar o vídeo, e o ar-condicionado que está ligado para eu poder ficar num ambiente agradável, num dia que a temperatura está 28 graus, não existiu naquela época. Então, hoje, existe muito mais alternativas tecnológicas para que essas regulações, que tinham uma boa intenção, se tornassem hoje obsoletas. Então, a questão da iluminação, a questão da ventilação, hoje não faz tanto sentido quanto já fez no passado, mas, no entanto, é o argumento emocional que muitas pessoas acabam utilizando para combater, entre aspas, o desenvolvimento. E oferta de terra. Existe um custo da terra e existem cidades que são inteiramente planejadas a oferta de terras, a disponibilidade de terra. Então acaba virando política. Quem é amigo do político, é amigo do governo, acaba morando nas regiões mais valorizadas. Já as pessoas que não têm
peixada política são aquelas pessoas que acabam morando mais longe. Então, uma coisa que é interessante se pensar aqui é que sempre a decisão vai ser injusta. Sempre vai ser injusto. Ah, porque só quem tem dinheiro. Ah, só porque a pessoa que é rica. Ou, só porque tu é amigo do prefeito. Ah, só porque tu é amigo do governador. Ah, só... Entendeu? Então, tipo, é mais, entre aspas, democrático que as pessoas possam ter acesso à terra por uma economia de mercado do que por uma economia planejada. Porque a economia planejada vira a União Soviética, vira a nomenclatura que tem acesso a tudo de bom e do melhor e a população acaba ficando marginalizada, como de maneira indireta, um pouquinho menor, mas também acontece na democracia. Isso acaba acontecendo porque, obviamente, as pessoas que são remuneradas pelo governo acabam tendo muito mais vantagens do que as pessoas que sustentam o governo. É só tu ver quando tem um assalto e a pessoa que foi assaltada ou roubada ou assassinada é um juiz ou um policial, ou quando esse mesmo assalto acontece com um cidadão, um pedreiro, ou uma dona de casa, ou alguém que não pertence a algum grupo econômico. O comportamento é completamente diferente. Então, pense bem se tu quer que o planejamento central seja o responsável pela tomada de decisão econômica de distribuição espacial da população, porque talvez tu, que não é peixada política de ninguém, vai ter que morar longe e não vai ter nem a opção de mudar, porque numa economia totalmente planificada é assim que as coisas são. Formas urbanas, alternativas e utopias. Daí fala alguns exemplos aqui de cidades compactas, que são cidades juntinhas e tal, toda sem o tal de espraiamento e tal, por exemplo, sem permitir que a área rural fosse ocupada, ou cidades espraiadas, que teoricamente seriam mais verdes e que as pessoas teriam mais contato com a natureza, por exemplo, a natureza interior, coisa nesse sentido. Ele fala algumas outras utopias, entre aspas, sobre modelos de cidade, que vai muito mais da cabeça dos arquitetos, urbanistas e tal, coisa nesse sentido. Isso aqui não tem muito a ver conosco. E capítulo 8º. Os planejadores e economistas urbanos têm um importante papel a desempenhar se conseguirem trabalhar juntos. Então, basicamente, o grande mote desse livro é falar para os arquitetos urbanistas que, galera, olha só, não adianta tu fazer uma cidade bonitinha no papel se essa cidade não for funcional. Então ele fala que dentro do planejamento urbano tem que ter os economistas urbanos que falam sobre a importância dos serviços estar distribuídos, as pessoas terem acesso nos seus bairros para ter mais disponibilidade de mercado de trabalho e coisa nesse sentido. Ele fala várias outras coisas e tal, mas eu acho que aqui é um bom resumo rápido sobre a nossa leitura comentada aqui do Ordem Sem Design. O que eu diria para vocês? Eu não compraria esse livro físico. Tá? Tem vários gráficos, tem várias, tipo assim, esse aqui eu acho que é um gráfico de custo da terra. A distribuição de renda, também ele fala sobre a distribuição espacial da renda no território, porque também altera, não é porque tu está no centro que tu ganha mais, mas tem uma distribuição da renda no território. Cidades com alto pico são mais desiguais, cidades mais espalhadas são mais iguais, mas também tem mercado econômico menor, coisa nesse sentido. Tem muita coisa, tá? Então, o que eu ia dizer para vocês? Ele falou aqui uma frase boa. Estabelecer o mínimo de moradia como sendo algo eticamente defensável e tal também acaba impactando, porque às vezes o que nós achamos que é que nem o Lula falou, 60 metros quadrados de apartamento, não é tão valioso para a pessoa quanto ela morar muito perto do trabalho. Enfim, então são coisas que somente entrando aqui no livro tu vai conseguir ter mais perto, mais adequado para te conseguir compreender. Aqui, essa aqui é a capa. Alain Berthaud, arquiteto francês, importação e tradução Anthony Ling, que fez a questão da revisão técnica aqui em português. Eu não compraria mais o livro físico, tá? Eu até queria comprar o Kindle, mas o Kindle estava, sei lá, R$200. Esse aqui eu paguei R$300 esse livro aqui, algo tipo assim. Então eu até preferia comprar no Kindle, mas já que eu paguei 300, acabei lendo o físico e acabei não comprando o Kindle. Não achei aqui se por acaso tinha a versão digital para quem comprou o físico, tá? Não achei, até procurei. Mas
Basicamente, esse é o resumo do livro Ordem Sem Design. Se quiser ler, recomendo, mas só faz sentido se tu quiser entender um pouco mais sobre como mercados moldam cidades. Se tu acompanhou o vídeo até aqui, esse aqui é meu canal Selecionados Libertários. Peço que tu dê um like, curta, siga a página aí. Estou pensando também em colocar no meu pessoal, mas eu acho que para não misturar é melhor deixar no Selecionados Libertários. Valeu a todos, não se esqueçam aí de seguir. Eu estou com outras páginas também, acabei dando um pouco mais de atenção para a minha página pessoal, GC Sangalho Direito de Verdade. A minha ideia é transformar aquele canal num canal de leitura de notícias. E esse Selecionados Libertários ser um canal mais teórico, tá? De leitura de livros de teoria liberal. Valeu, tamo junto. Tô lendo aí um livro da Ayn Rand mais filosófico, mas não tô gostando. O que eu gostei dela foi os romances. Os filosóficos dela, tô achando que ela tá viajando na maionese. Valeu, tamo junto.